Amados irmãos, culto maravilhoso, né? O nosso Jesus, ele é vitorioso. E por ele ser vitorioso, ele nos deu, irmãos, o privilégio de sermos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. É um grande prazer, um grande privilégio estarmos na presença do nosso Deus. Quero convidar você, já que estamos de pé, abra sua Bíblia no Evangelho segundo João. É um texto muito conhecido, Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 1 ao 11. Talvez você já tenha ouvido tantas pessoas, tantos pastores pregar, falar sobre esse texto. Mas o Senhor tem algo para poder falar conosco nessa noite. Confesso para os irmãos que hoje é a primeira vez em toda a minha vida que eu prego nesse texto. Vou falar sobre esse texto. Eu quero convidar você a acompanhar comigo aí. Todos acharam? Diz assim, está até ali em tela. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto é que diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-a a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te, e não peques mais. Quero orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos na Tua presença nessa noite, Senhor. Estamos aqui, Pai, porque não há lugar melhor do que esse, no qual nós poderíamos estar. Não existe lugar melhor nessa terra, Pai, do que estar na Tua presença, Senhor Deus. Nada é melhor do que poder Te servir, Te adorar, contemplar a Tua face, ouvir o Senhor falar. E nessa hora eu Te peço em nome de Jesus, do Teu Filho, Senhor, do Teu Espírito Santo, fale nessa noite com a Tua igreja. Que eu não fale nada que venha de mim, mas somente aquilo que vem do Senhor. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Eu quero dar um tema para essa mensagem, vocês já estão até ficando meio acostumados, né? Toda mensagem que eu venho pregar, eu tenho que dar um tema, né? Não sei se a mídia vai poder me ajudar, está ali. O tema é uma frase muito fácil, muito pequena, e por ser pequena é fácil de você decorar. Entender palavras é fácil. O difícil é interpretar um silêncio. A igreja pode ler? Todos juntos, vamos lá? Amém. Amados irmãos, tudo quanto Jesus se propôs a fazer, a sua missão, aquilo que ele veio a este mundo para poder cumprir, ele fez com excelência. Jesus, em momento algum, ele desperdiçava tempo. Jesus aproveitava cada minuto, cada segundo, cada instante, cada momento,
para estar cumprindo, exercendo aquilo que o Pai o havia determinado, aquilo que Deus o havia chamado, aquilo que Deus o havia enviado para que ele fizesse. E Jesus tinha um magnetismo, ele sempre atraía multidões. Onde Jesus estava, as multidões o seguiam. Tinha sempre alguém querendo estar perto de Jesus, não só pelos milagres que ele fazia, mas também pela palavra, pela forma como ele conduzia, pela forma como ele tratava o ser humano, pela forma como ele interagia com as pessoas, porque ninguém falava, ninguém nunca tinha dito como Jesus falava. Jesus, ele sempre atraía multidões, mas também Jesus, devido a toda essa glória, todo esse poder que ele tinha de falar, de tocar nas pessoas, de entender o silêncio que as pessoas estavam, de entender aquilo que as pessoas estavam passando, vivendo, de entender as lutas, os traumas, as dificuldades. Jesus também atraía inveja, hostilidade. Havia sempre um grupo de pessoas religiosas, que eram os fariseus, os doutores, os escribas da lei, que tinham inveja dele, que se opunham, que eram hostis. E alguém certa vez disse com muita propriedade: onde há luz, há inseto. Se a luz que brilha em você é a luz do Senhor Jesus, é a luz do Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que onde você passar, você vai abençoar muitas vidas, você vai abençoar muitas pessoas, quer seja lá na Irlanda, quer seja lá no Sul, no Brasil, onde quer que você esteja, na França. Mas também vai ter aqueles que vão se opor, vai ter aqueles que vão ser do contra, vai ter aqueles que não vai ver você, a sua maneira de viver agora com bons olhos. Porque eu creio que na casa de todo mundo aqui, quando a gente acende uma luz, às vezes tem dias que começa a rodar aquele monte de inseto, e quando não é aqueles cupins? Faz parte. Onde há luz há insetos. E a inveja daqueles homens era tanta, eles mandaram soldados prender Jesus. Todo o capítulo 7, a gente vai ver aqui, eles pegaram alguns soldados e mandaram que eles fossem até onde Jesus estava para prender Jesus. Mas só que quando eles chegaram lá, diante de Jesus, que ouviram Jesus falar, eles ficaram entorpecidos. Eles ficaram assim, nunca ninguém falou como esse homem, como é que pode? Que palavra é essa? Que homem é esse? Eles não tiveram coragem, eles não conseguiam nem sequer, eles retornam para aqueles que o mandaram, para os seus líderes. E quando eles retornam lá, eles perguntam: cadê ele? Vocês não o prenderam? Ele fala: não tivemos como, porque ninguém fala como Jesus. Ninguém é como esse homem. Tem algo diferente na vida dele, tem algo especial na vida dele. Ele é diferente. Mas aqueles homens estavam tão cegos, tão obstinados, tão surdos, que eles não conseguiam ver que o Messias, o Salvador, o enviado de Deus, estava bem perto deles, bem diante deles. E eles não conseguiam enxergar isso na vida de Jesus. Às vezes, irmãos, vai ter muitas pessoas também na nossa vida. Onde é que a gente vai passar e vão olhar para nós, para as nossas vidas, vão até perceber e saber que existe algo diferente na nossa vida, que existe alguém que está acima de nós, e nós não estamos sozinhos, mas mesmo assim essas pessoas vão se opor, vão ser do contra. Sócrates, um filósofo grego, ele disse: de todos os animais selvagens, o homem obstinado é o mais difícil de ser domado. E não há nada mais difícil do que você lidar com uma pessoa obstinada, uma pessoa teimosa, uma pessoa que não consegue enxergar o que ele precisa ver, só enxerga aquilo que ele quer enxergar, só vê aquilo que ele quer ver, só faz aquilo que ele quer fazer.
Mas Jesus, nesse texto que nós lemos, ele vai nos ensinar algumas lições muito importantes, que vai nos ensinar a lidar com esses homens obstinados, com esses insetos que cruzam o nosso caminho. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos extrair desse texto algumas lições para a nossa vida. E o único versículo, e o último versículo do capítulo 7 fala assim: e cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Aqueles homens não conseguiram prender Jesus, a ponto de Nicodemos intervir e falar: como é que vocês podem querer prender alguém sem antes ouvi-lo? E eles vieram para Nicodemos e falaram: você também é galileu? Você não sabe que da Galileia não vem ninguém, não vem nenhum profeta? Não pode vir nada bom de lá, que da Galileia nunca veio, nunca vai vir. E aqueles homens foram para a sua casa. Enquanto estavam na sua casa, eles continuaram tramando alguma coisa, alguma forma, algum jeito, algum modo de prender Jesus, de acusar Jesus. Porém, Jesus diz aqui no versículo 1, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Hoje pela manhã, irmãos, nós falamos na escola bíblica sobre a importância da comunhão, sobre a importância da oração. Depois, o pastor Binho pregou aqui com muita autoridade e falou sobre a importância da comunhão, da oração. E Jesus nos ensina aqui, irmãos, que ele, durante todo o seu dia, onde ele ia lidar com tantas pessoas, ouvir tantas pessoas, combater os insetos, ele ia combater os homens obstinados, até mesmo talvez endemoniados. Ele precisava repor suas forças, repor suas energias, e Jesus não abria mão da comunhão. Jesus então vai para o Monte das Oliveiras, onde ele se separa em um local íntimo, reservado, e ali Jesus então orava. Ali Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, Jesus precisava de ter intimidade, comunhão com o Pai. As nossas vidas, só vamos ter uma vida de sucesso na vida da gente, só vamos ter um casamento de sucesso, um ministério de sucesso, um líder de uma célula de sucesso, quando a gente resolver, e eu posso abrir mão de muitas coisas, mas não podemos abrir mão da oração, não podemos abrir mão da comunhão com o Pai, porque a comunhão com Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. A comunhão com o Pai, onde quer que a gente esteja, vai fazer toda a diferença na sua vida, na minha vida e na vida de toda a igreja. Jesus não abria mão da comunhão. Repare aqui, ele foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou ao templo. Monte, oração, templo, igreja. Jesus, irmãos, precisava repor suas energias, mas Jesus acordava cedo, e logo cedo, em algumas outras versões vai dizer, e logo de madrugada, com o dia amanhecendo, lá estava Jesus no templo. E o que mais me chama a atenção aqui, irmãos, é que todo o povo vinha ter com ele. Todo o povo vinha ter com ele. Todo mundo queria estar perto de Cristo, de Jesus. Todo mundo queria estar perto dele. Por quê, meus amados irmãos? Era só pelos milagres que ele fazia? Era só pelos seus ensinos? Era muito mais do que isso. Porque Jesus sabia interpretar o silêncio de uma pessoa. Há muitas pessoas, talvez, que entraram hoje por essas portas. Talvez você não tenha falado nada com ninguém. Mas talvez você esteja vivendo dias difíceis na sua vida. Talvez são dias difíceis no seu relacionamento lá no seu trabalho, na sua casa, com os seus filhos, na sua igreja. E você talvez esteja até a ponto de desistir, de chutar o balde, de jogar tudo para o alto. Mas Jesus, Ele conhece o seu íntimo.
conhece aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você deseja. Nada está encoberto diante dele. Porque trocar palavras, entender palavras é muito fácil. Mas interpretar um silêncio, só Jesus pode interpretar. E ainda no versículo 2, irmãos, fala aqui: e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Existe uma matéria lá no seminário que a gente aprende, chamado homilética, que diz que um pregador não pode ficar andando assim como eu estou andando aqui. Ele tem que ficar parado, centrado e ensinando, e pregando. Também diz que o pregador não pode fixar os olhos só em uma pessoa. Concordo, legal. Mas também diz que o pregador nunca pode pregar sentado. Jesus não faltou essa aula. Jesus não frequentou esse seminário. Porque Jesus, ele se assentava no meio da multidão. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que Jesus era acessível. Quando ele se assenta no meio da multidão ali, irmãos, ele orava pelas pessoas, ele ensinava, ele tocava e se deixava ser tocado. Jesus era ponte, não era parede, não era muro. Jesus era acessível. Todos quantos têm sede, venham até a mim e eu te darei a água da vida. Jesus estava ali para saciar a sede, para saciar a fome das pessoas. Era alguém que era, sabe, acessível a todos quanto o quisessem. Eu acho isso lindo, irmãos, maravilhoso. Ele se assentava no meio da multidão e ali ele falava, orava, curava, ensinava, acessível. Que coisa maravilhosa. Mas aí, irmãos, todos aqueles homens, os fariseus, os doutores, os mestres da lei, que queriam acusar Jesus, aqueles que foram cada um para a sua casa, agora retorna com uma mulher que eles apanharam em adultério. Como que eles fizeram, não sei. Se tinha um detetive tomando conta daquela mulher, também não sei. O que eles fizeram, não me pergunte que eu não sei. Trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E aí, ali estava Jesus, no meio da multidão, sentado, ensinando. Trouxeram uma mulher e expuseram ela no meio. Essa mulher foi apanhada em adultério. E o versículo 3 fala assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Aqueles homens não estavam nem um pouquinho interessados no que aquela mulher estava sentindo, na vida dela. Se ela morresse, ou se não morresse apedrejada, tanto faz. Eles não estavam nem um pouquinho preocupados em cumprir a lei, muito menos nos ensinos de Cristo Jesus. Eles só queriam um motivo, um ponto de partida para acusar Jesus. E Jesus vai, irmãos, ele vai nos ensinar coisas aqui maravilhosas. E pondo-a no meio, essa expressão, e pondo-a no meio, trouxeram aquela mulher e colocaram ela no meio. Ou seja, escândalo, ridicularizando aquela mulher, expondo ela à sua própria vergonha. Porque é assim que Satanás quer fazer. É assim que Satanás faz. Quem estava na escola bíblica de manhã aqui, quando eu falei sobre a importância do nosso testemunho, da nossa vida com Cristo. Eu falei que a Igreja Batista em Leandro, ela é bem vista nessa sociedade, nesse bairro, nesse local. Então isso nos traz uma grande responsabilidade, que o meu testemunho, o seu testemunho, tem um peso muito grande, irmãos. Porque se o meu testemunho falhar, se eu vacilar, e todo mundo souber, pastor Valteci, da Igreja Batista Leandro, as pessoas lá fora, lá do mundão, têm a mania de generalizar todas as coisas, vão dizer que todo mundo aqui da igreja é igual a mim, é igual aquele que pecou, é igual aquele que caiu. Só tem que aqueles homens, pondo-a no meio, ainda falam assim:
e pondo-a no meio disseram, mestre, eles chamam Jesus de mestre, simplesmente para bajular. Porque mestre, eu não posso chamar ninguém de mestre se eu não sigo os seus passos, se eu não sou seu discípulo, se eu não obedeço os seus ensinamentos. E eles não faziam nada disso. Mas chama Jesus de mestre, no intuito de que, para disfarçar, ou como diz aí, para deschavar, né? Eu vou chamar esse cara de mestre, para ver se ele fala alguma coisa. Então chamaram Jesus de mestre. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Na verdade, irmãos, a lei, em Levítico 20:10, vai dizer que o homem e a mulher apanhada em adultério, ambos deveriam ser levados, ser julgados e apedrejados. Ambos. Onde estava o homem? Por que só estava aquela mulher? Será que o homem não era um deles próprios? Não sei. Então, eles não estavam preocupados com a lei. Porque se tivesse preocupado com a lei, o homem também teria que estar ali juntos com ela. E quando eles perguntam, tu, pois, que dizes? É uma pergunta capciosa. Uma pergunta que está levando ou tentando induzir alguém ao erro. Eles usavam a autoridade, irmãos, não só para condenar e não para restaurar. A autoridade que aqueles homens tinham era para condenar, mas em momento algum estava preocupado em restaurar. Só tem que o profeta Messias, o profeta Isaías, profetizando acerca do Messias, em Isaías 42:3, ele vai falar que o Messias iria restaurar, que a cana trilhada não se quebraria e o pavio fumegante não se apagaria. Não se apagará. A cana trilhada, ele está falando daquela cana que foi pisoteada, que foi amassada, que está torta, mas traduzindo para as nossas vidas, há muitas pessoas feridas, machucadas, muitas pessoas tristes, passando por momentos complicados, mas talvez hoje você veio e entrou por essas portas, e hoje você está aqui porque ainda te resta um pingo de fé, um pingo de esperança. A irmã perguntou aqui, qual é a nossa esperança? Jesus. E Ele quer restaurar a sua vida, quer restaurar a sua família, quer restaurar o seu casamento, quer restaurar a sua comunhão com Deus. Jesus está aqui para restaurar. Todos nós somos chamados para sermos restauradores. Todos nós aqui. A nossa função na nossa célula nada mais é do que ser um restaurador de vidas, um restaurador de comunhão. Gálatas 6:1, Paulo vai nos ensinar que ele falando para a igreja, não para os não crentes, para a igreja. Gálatas 6:1 vai dizer, irmãos, crentes, se alguém entre vós cair, se alguém entre vós for tentado e ceder ao pecado, se alguém entre vós não suportar e não vencer o pecado e cair, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Paulo está dizendo o seguinte, você é um restaurador. Hoje você vai orar para aquela pessoa, vai abraçar e vai colocá-la de pé novamente. E Paulo ainda nos adverte, olhando para ti mesmo, para que também não caia. A mulher era apenas uma peça no jogo sujo contra Jesus. E Jesus, irmãos, ouviu tudo aquilo. Mas qual foi a palavra que ele disse? Nenhuma. Não disse nada. Ficou calado. Jesus falaram, expuseram a mulher. Talvez ele tenha olhado até para aquela mulher, mas ele não falou nada, ficou quieto. Jesus responde, irmãos, com o silêncio. A pior coisa para se ouvir, irmãos, é um silêncio. O silêncio é duro de se ouvir.
Você espera que alguém fale. Você espera uma resposta, aquela pessoa fica em silêncio. Isso às vezes, pastor Isaac está aqui, a psicóloga Luciana, vocês sabem o que isso significa. Mas Jesus não fala nada. Sabe por quê, irmãos? Jesus não tinha tempo para bater boca com inseto, com pessoas obstinadas. Jesus não respondia sem pensar. Jesus não falava qualquer coisa. Jesus pensava primeiro, para depois responder. E quando respondia, ele respondia na altura, direto e objetivo. Ninguém pode derrotá-lo, meus amados irmãos, a não ser que você se derrote primeiro. E Jesus conhecia isso. Estou pensando que vão me derrotar? Que vão me ganhar? Estão enganados. E Jesus foi direto e objetivo. Versículo 7, irmãos. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou e disse-lhe: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Eles não se contentaram com o silêncio. Eles não ficaram satisfeitos e continuaram insistindo, até então que Jesus, ele se endireita, estava no chão, agachado, escrevendo. Então ele se endireita, olha para eles e fala: olha, aquele que entre vós nunca pecou, está sem pecado, que atire então a pedra contra ela. Jesus estava dizendo, irmãos, pecador não acusa pecador. Sujo não fala do mal lavado. Jesus já tinha nos advertido lá no Sermão da Montanha, lá no Sermão do Monte: não julgueis para que não sejais julgados. Ele ainda fala: com a medida que você julga, também será julgado. E ele fala mais ainda: como pode você querer tirar um cisco do olho do teu irmão quando tem uma trave no seu? Era isso que Jesus estava dizendo, irmãos, para aqueles homens. Ele estava falando: vocês só podem apedrejá-la se nunca sentir o desejo de fazer o mesmo. Há muitas pessoas, irmãos, que julgam, que condenam o outro. Como o filho pródigo, o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Quando o filho retorna arrependido, e que ele vem retornando e vê aquela festa, o som da música, o alvoroço, ele então pergunta: o que está acontecendo? Aí os servos falam: o teu irmão que estava perdido, foi achado, voltou, e teu pai mandou matar um novilho e fazer uma festa. E ele ficou enfurecido. Há muitas pessoas que não pecam fisicamente, mas na sua mente fica pernigessando, imaginando, querendo, sonhando com tudo aquilo que o outro tem feito lá fora. Está pecando do mesmo jeito. E aqueles homens, eles, sem que eles soubessem, Jesus os leva a olhar para a sua própria vida, para a sua própria conduta. Jesus os leva para fazer uma introspecção, olhar para dentro de si próprio. Jesus os leva a ser jurem da sua própria vida. Olha para dentro de você. Será que você tem condições de estar com uma pedra nessa mulher? O pecado deles era maior do que o delas. Se é que existe pecado grande ou pecado pequeno, pecado é pecado. Mas eles eram tão pecadores quanto ela. Não havia diferença em nada. O problema é que eles vestiam uma toga, uma roupa de juiz. Eram sacerdotes, eram religiosos, mestres, doutores da lei, e se achavam melhor do que os outros. E Jesus, como foi cantado aqui, foi dito pela irmã Raquel,
Jesus não está aqui para olhar a tua veste, a tua vestimenta. Jesus não quer saber o teu poder aquisitivo, Ele quer saber o teu coração. Ele quer saber daquilo que você pensa, daquilo que você acha, daquilo que você entende. Jesus sonda os nossos corações, sem que eles soubessem transformar aquele lugar, aquele momento em um tribunal da consciência. E aí, amados irmãos, no versículo 9, diz assim: quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Os mais velhos saíram primeiro, porque talvez sejam os que mais pecaram. E depois foram saindo todos os outros. Até aquela multidão que estava ali para ouvir Jesus também se retirou e foram embora. Ficou só Jesus e aquela mulher. Só Jesus e aquela mulher que estava no meio. Aí, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês nessa noite. Aquela mulher talvez chegou naquele lugar, pensando que aquele dia seria o último dia da sua vida. Aqueles momentos seriam os últimos momentos da vida dela. Talvez a sua mente, o seu coração estava se passando na vida dela. Talvez ela estivesse até pensando, fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que ela já tinha vivido, dos pecados que ela havia cometido. E que se ela pudesse voltar atrás, ela voltaria. Talvez os seus olhos estivessem cheios de lágrimas. Os seus batimentos cardíacos batendo forte, acelerado. E aquela mulher calada, cabeça baixa, talvez até com o rosto em terra, esperando só o momento da sentença, da sua morte. Só o que aquela mulher não sabia é que quem estava ali, diante dela, era o Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que olhou para aquela mulher e diante de todo o silêncio daquela mulher, Ele sondou o seu coração, sondou a sua vida, interpretou o seu silêncio e Ele estava disposto a dar àquela mulher uma segunda chance, uma nova fase, um novo momento na vida dela. Só ficou Jesus e a mulher que estava no meio, e a mulher não disse uma palavra, mas Jesus interpretou o silêncio dela. Eu quero falar para você que entrou por essas portas nessa noite. Eu não sei o que você tem vivido no seu dia a dia. Talvez você pode até falar, pastor, mas eu não estou vivendo um ato de adultério. Tudo bem, amém, glória a Deus. Mas talvez você tenha enfrentado lutas, barreiras, dificuldades. E talvez você tenha falado só com Deus e mais ninguém. Às vezes nem o seu cônjuge sabe. Às vezes nem o seu pastor está sabendo. Talvez é uma luta com o filho, com o marido, com a esposa, com a mãe. É uma doença na sua vida, na sua família. É um desemprego. São tantas coisas que podem acontecer. Mas hoje, você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Você está na presença de Jesus, que está aí, agora, nesse momento, sondando o teu coração e sabe o que você tem sentido, sabe o que você está pensando, sabe das lágrimas que você tem derramado. Ele sabe que você está com a sua fé talvez abalada, sem esperança, sem motivação, achando que já está tudo acabado, mas não está nada acabado, porque a última palavra é dele. E se você estiver disposto, se você quiser, se você estiver o desejo no seu coração de se prostrar diante dele, reconhecendo que ele é Senhor e Salvador da sua vida, que ele tem a solução para os seus problemas, toda luta, toda dificuldade será suprida, será resolvida.
Jesus, então, no verso 10 e 11, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Agora Jesus fala com aquela mulher, mas ele não fala com grosseria, ele não fala de uma forma mal educada, ele fala com amor, ele fala com carinho, ele fala de uma forma que está disposto a restaurá-la. E ele pergunta: onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? E só agora então aquela mulher se volta para Jesus e fala com ele: não, Senhor, ninguém me condenou. E aí aquela mulher ouve uma frase, uma sentença, que ela jamais talvez pudesse esperar que ela fosse ouvir na vida dela. E todos nós também podemos ouvir isso, estamos ouvindo isso do nosso Deus. Se ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vá, não viva mais essa vida de pecado. Vá e endireita a sua vida. Vá e viva uma nova vida. Faça tudo diferente agora. Você está recebendo uma segunda chance, uma nova oportunidade, um novo caminho, uma nova direção. Vá e não peques mais. Quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui à frente. Hoje nosso culto é um culto um pouco corrido mesmo. O nosso Deus, irmãos, é o Deus da segunda chance. É o Deus da segunda oportunidade. E talvez da terceira, da quarta. Enquanto você estiver vivo, enquanto você tiver pulsação, batimento cardíaco, você pode. Deus está te dando essa chance e você pode se reconciliar com o Pai. Até porque, irmãos, Paulo depois ele vai dizer com muita autoridade: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem nos condenará, se é Cristo que morreu por nós, ou antes quem ressuscitou, está à direita do Pai e também intercede por nós? O que poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, a espada, o perigo? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem o futuro, nem o presente, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero convidar você a se pôr de pé nessa hora. Eu quero fazer aqui 2 convites nessa noite, irmãos. Você que já é evangélico, você que já é cristão, você que é membro dessa igreja, mas que você está passando por dias difíceis, dias complicados na sua vida, dias em que você está até com a sua esperança, com a sua motivação lá embaixo. Mas nessa noite, Jesus quer restaurar isso com você. Jesus quer te colocar de pé. Jesus quer fazer de você, quer renovar as suas forças, como nós lemos no primeiro cântico, logo de início, o nosso texto devocional. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Quero que você, se você entrou hoje aqui por essas portas, está vivendo isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar pela sua vida. E também, se você que entrou hoje por essas portas,
e você ainda não fez o encontro com o Senhor Jesus, não importa o que você fez no seu passado, não importa o que você fez até hoje, isso para Ele não tem importância nenhuma. Ele não veio para condenar o mundo, mas para restaurar, para salvar, para resgatar a todos nós das garras de Satanás. Se você que entrou hoje por essas portas não fez o encontro com o Senhor Jesus, hoje é noite de salvação, é dia que o Senhor quer salvar a sua vida. Sai do seu lugar também, faça assim com a sua mão, vem aqui à frente, vamos orar pela sua vida. Não deixe passar essa oportunidade. Enquanto você estiver ouvindo essa canção que vamos estar cantando aqui, medite na letra dela. E você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vamos louvar o nosso Deus. Vai, 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 e